Olá, eu sou a Naná e bem-vindos ao meu canal. Esse meu canal vai ser sobre cultura pop, então vamos falar bastante de filmes, séries, livros e muita música, que é algo que eu gosto, ouço o dia inteiro. E pra começar bem, vou trazer aqui pra vocês hoje os 5 filmes de terror com mortes durante as gravações. O primeiro filme da nossa lista é Poltergeist, o Fenômeno, de 1982. Então não é o novo, não é o remake, é o velho de 1982. Um clássico e com muita história por trás disso, histórias famosas. O enredo do filme gira em torno do casal Steven e Diane Freeling e principalmente de um de seus filhos, Carol Anne. Muito famoso, rendeu muitos filmes depois, inspirou vários outros filmes com essa história de poltergeist. Fantasmas que estão na casa e começam a interagir não muito bem, nada bem eu diria, com os moradores. Nossa primeira morte de poltergeist é envolvendo a atriz Heather O'Rourke, que interpretou Carol Anne, a garotinha dos 3 primeiros filmes de poltergeist. Em 1987 ela foi diagnosticada com a doença de Crohn, uma doença que afeta o sistema digestivo, o que acabou fazendo ela adoecer de novo no ano seguinte. Apesar dos sintomas de Heather forem parecidos com uma gripe, no dia seguinte ela acabou tendo uma parada cardíaca durante uma operação. Então, achavam que era uma gripe, só uma gripezinha, e ela acabou tendo uma parada cardíaca depois de ter gravado os 3 filmes da franquia. Já começamos por aí. Um pouco duvidoso, talvez. Será que dá pra encaixar em alguma teoria? Porque ela tava com sintomas de gripe e acabou tendo uma parada cardíaca. Ok. Dominique Dunne, a atriz que interpretou a irmã mais velha, Dana Freeling, teve um destino ainda pior e mais macabro do que Heather. Em 1982, ano de estreia do primeiro filme, Dominique acabou se separando de seu parceiro John Sweeney, e ele não gostou nem um pouco disso, porque em novembro do mesmo ano ele foi até a casa dela pedir pra ela voltar. Aconteceu que ela falou que não ia querer ele de volta, e ele não gostou da resposta. O que ele fez? Foi lá e sufocou ela, estrangulou até que ela ficasse inconsciente. Dominique foi pro hospital e ficou em coma por um tempo até que seus pais permitissem que os aparelhos fossem desligados. John recebeu 6 anos de prisão, mas ficou apenas 3 anos e meio até que foi solto. Novamente, a justiça não sendo tão feita assim, né? Algumas fontes dizem por aí que, para encobrir os gritos dela, John colocou a trilha sonora de Poltergeist pra tocar e pra ninguém ouvir ela gritando. Então, assim, acho que o nosso nível de bizarrice acabou de subir um pouco. E assim, foi no ano de estreia do primeiro filme. Ou seja, nem chegou a participar do segundo e do terceiro. Possível? Será que foram os fantasmas bravos com a gravação do filme? Ou será que foi só um acontecimento que coincidiu com a gravação? Será? Vamos continuar isso, você tira essas conclusões e deixa aqui embaixo o que vocês acham dessas teorias. Que na verdade são só teorias, tem algumas que dá pra acreditar muito e tem umas que eu acho meio duvidoso, sabe? Meio difícil de acreditar. A morte que temos agora não é tão terrível quanto as duas últimas, que aconteceu com a Dominique e com a Heather, porque a Heather tinha 12 anos. Mas ainda assim é uma morte envolvendo o filme Poltergeist. Dessa vez é envolvendo o pregador Kane de Poltergeist 2, interpretado por Julian Beck. O Julian estava com um câncer de estômago e acabou morrendo com 60 anos depois das gravações do segundo filme. Assim, uma morte mais natural, porque ele já tinha um pouco mais de idade comparado às outras duas. Mas vocês sabem, dá pra envolver na teoria, falar que foram as gravações. Finalizando as mortes de Poltergeist, sendo essa a 4ª, temos a morte de Will Sampson, que interpretou um xamã nativo americano, Taylor, e ele acabou morrendo após um transplante de coração e pulmão. Então, novamente, mais uma morte natural, mas também mais uma morte envolvendo o filme Poltergeist. Foram 4 mortes com atores
de Poltergeist. Uma curiosidade sobre esse filme é que JoBeth Williams, que interpretou a mãe de Diane Freeling nos 2 primeiros filmes, disse que o diretor Spielberg, que foi dirigido pelo Spielberg esse filme, preferia usar esqueletos humanos como adereços ao invés de plástico, porque acabava sendo mais barato que os de plástico. Bizarro, né? Assim, é um rumor, não é comprovado. O Spielberg foi lá e falou que não, ele não fazia isso, só que, né, negar todo mundo nega. O segundo filme da nossa lista, dirigido por Roman Polanski, é O Bebê de Rosemary, onde Rosemary e Guy se mudam para um prédio com gente estranha, onde acontecem coisas estranhas e depois surge uma seita de bruxas falando que o bebê que Rosemary tinha seria o filho das trevas. Para começar a sequência de tragédia desse filme, o produtor William Castle, no começo, começou a receber ameaças de morte por causa da temática demoníaca e não cristã do filme. Em 1969, William foi internado no hospital com falência renal. A revista Vanity Fair disse que testemunhas ouviram ele delirar e dizer no hospital: "Rosemary, pelo amor de Deus, solta essa faca." Ele acabou morrendo anos mais tarde, mas coincidência ou não, Christopher Komeda estava internado no mesmo hospital e ele era o compositor da trilha sonora de O Bebê de Rosemary. Ele era grande amigo do diretor do filme, Roman Polanski, e de sua mulher Sharon Tate. Se você conhece esse nome, Sharon Tate, você sabe que tem coisa envolvendo ela, se você sabe o que é, espera que ainda vai aparecer nessa lista. Komeda, assim como um amigo de Rosemary, Hutch, morreu por causa de um coágulo no cérebro. Então, quando começam essas coisas de coincidência com o filme, eu já começo a suspeitar. Porque, ok, a pessoa morreu, um ator do filme morreu, ok. Pode ser por causa do filme ou não. Mas quando a morte é parecida com o filme, aí eu já fico meio com o pé atrás. E acontece de novo nessa lista, uma coisa assim. Então só espera. E eu não disse que a Sharon Tate ia aparecer aqui. Um ano depois da estreia do filme, a Sharon foi assassinada a facadas pela seita de Charles Manson. E sim, a Sharon Tate foi vítima dessa seita, mas 4 pessoas morreram na casa do Polanski, do diretor Polanski, juntos com a Sharon Tate. Além disso, a Sharon estava grávida, assim como a Rosemary no primeiro filme. Depois de um tempo, o Roman Polanski falou que chegou a considerar a Sharon Tate para o papel principal. Essa história da seita é longa, mas é muito interessante, se quiser eu posso trazer aqui no canal. Mas daí vem uma teoria. Os fãs juntaram com as teorias sobre esse filme. É um pouco difícil de acreditar, porque é muita teoria da conspiração. O crime envolvendo a Sharon e a seita ficou conhecido como Helter Skelter, uma música dos Beatles que significa caos, decadência. E acreditem ou não, John Lennon morreu 11 anos depois, na porta do edifício Dakota, o mesmo edifício onde se passava O Bebê de Rosemary. Nosso terceiro filme é A Profecia, onde Robert Thorne acaba de ter um filho com Catherine, mas o filho morre logo após o parto. Então, para não deixar a esposa chateada, Robert resolve adotar um filho sem avisar para Catherine, sem saber que o filho era o anticristo. A primeira bizarrice envolvendo esse filme é que o ator Gregory Peck, pouco depois de ter aceitado o papel para ser pai do anticristo, o filho dele se matou com um tiro na cabeça. Mesmo de luto, Gregory pegou um avião para as filmagens na Inglaterra, que foi atingido por um raio. O filho dele se matou. Pouco depois ele ia aceitar o papel. Mesmo com isso acontecendo, ele aceitou o papel. As coisas avisaram ele, teve um aviso. E mesmo assim ele pegou um avião para fazer as filmagens e foi atingido por um raio. Como eu tô focando mais nas mortes que aconteceram durante os filmes ou durante a gravação do filme, eu vou apenas citar rapidamente que durante esse filme aconteceu vários acidentes de carro com a equipe e o diretor Richard Donner sofreu ataques terroristas também. Eles sobreviveram, todos. Apenas um membro da equipe morreu ao ser atacado por um tigre. Não é uma morte natural, igual eu tava falando. Não é natural, tipo, morreu dormindo.
Mas é uma morte que não é estranha, sabe? Pra terminar com chave de ouro esse filme. Após as gravações, um dos diretores, John Richardson, e sua assistente Liz Moore sofreram um acidente grave de carro. A Liz acabou sendo decapitada e morta no acidente de carro, similar a uma das cenas do filme. Lembra quando eu disse que quando acontece similaridade com o filme, morte similar à morte de filme, eu já fico aqui, ó, tem alguma coisa errada. Rumores, novamente, nada comprovado, dizem que John, após sair do carro, viu que a placa indicava 66,6 km até a cidade de Omen. Pra quem não sabe, em inglês, a profecia, o filme A Profecia, se chama The Omen. Mas vamos pro próximo, quarto e penúltimo da lista. O Exorcista conta a história de uma atriz que começa a achar o comportamento de sua filha um pouco estranho. Então ela pede ajuda de um padre, que também é psiquiatra, e ele fala que a filha dela estava possuída. Então ela pede ajuda para um outro sacerdote especialista em exorcismos para tentar ajudar a filha dela. Se eu não me engano, durante o filme, né, teve 9 mortes, mas eu não consegui achar todas, eu olhava nos sites, eu só via sobre algumas, então, mas eles especulam que sejam 9 mortes. Dirigido por William Friedkin, o filme foi lançado em 1973, só que só chegou aqui no Brasil em 1974. O primeiro acidente desse filme a ficar muito famoso e também bem estranho é que houve um grande incêndio que queimou a maior parte do set e atrasou as gravações por 6 semanas. A equipe da gravação relatou que apenas o quarto de Reagan, a menina possuída, ficou intocado pelas chamas. A primeira morte aconteceu após a gravação do filme, que foi lançado em dezembro de 73. Em janeiro do ano seguinte, o ator Jack McGowan, que fez o personagem Burt Dennings, morreu em uma pandemia de gripe. No filme, ele também foi o primeiro personagem a morrer pelo demônio. Em fevereiro do mesmo ano, a atriz Vasiliki Maliarus, que interpretou a mãe do padre Karras, também acabou falecendo. E se você acha que é só quem atua, ou só quem faz parte do filme devidamente, que morre nessas teorias, nessas maldições, está muito enganado, porque nem mesmo a família dos atores conseguiu escapar. Morreu o irmão do ator que interpretava o padre Merrin, o avô da protagonista Linda Blair, e o filho de um membro da equipe acabou sendo atropelado por uma moto. Assim, eu só citando aqui, a gente teve 5 mortes. E teve mais outras que não foram citadas, que eu ainda não sei se aconteceram mesmo, ou se foi o estimado pelo povo e eles não sabem dizer certamente se foi por conta do filme ou não. Quinto e último filme da nossa lista é Horror in Amityville, que lançou em 2005 sob a direção de Andrew Douglas, que conta a história de um casal, Kathy e George, que se mudou para uma casa onde um assassinato brutal aconteceu. A casa era da família DeFeo, onde Ronald DeFeo Jr. matou seus pais e seus 4 irmãos, dizendo que vozes de dentro da casa influenciaram ele a cometer tal crime. E essa história vocês já sabem, né? Um casal se muda com os filhos para dentro de uma casa onde aconteceu um crime, e aí tem coisas estranhas acontecendo na casa, já sabem, né? O remake do filme de 1979, que estreou em 2005, é mais um filme baseado nas investigações do casal Warren, aquele casal famoso por em casas que tem assombração e ajudar as famílias. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui no canal um vídeo de todos os filmes relacionados ao casal Warren. A atriz Melissa George e o ator Ryan Reynolds tiveram seus personagens inspirados em pessoas reais. A Kathy Lutz e o George Lutz, que também deram nome aos personagens principais. A mulher, a Kathy Lutz, morreu com 58 anos por problemas respiratórios e seu marido morreu 1 ano depois por morte súbita. Gente, foi isso. Consegui acabar esse vídeo. Nossa, vídeo, juro. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostarem, curtem aqui, se inscrevam no canal. Comentem o que vocês acharam, comentem o que vocês querem ver.
Tem várias sugestões que eu gosto de sugestões. E é isso. Espere até o próximo vídeo, vai ter muita coisa. Vai ter react também de música. Só espera. Tem pra todos os gostos aqui. Tem pra todos os gostos, tá bom? E é isso, espere até o próximo vídeo. Tchau, tchau.